Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre bloqueios espirituais. Eu recebi como se fosse assim um download do céu, né? Hoje eu ia fazer uma outra coisa, eu ia traduzir um vídeo e o Senhor fala sobre bloqueios espirituais, porque às vezes as pessoas estão passando por muita dificuldade, mas elas não entendem que aquilo tem um fundo espiritual. Tá? E aí trouxe até a minha colinha aqui. Eu anotei tudo que Deus falou para eu não perder nada, para poder compartilhar tudo com vocês, tá? Então a gente vai ver hoje o que são esses bloqueios, como que eles acontecem, por que eles acontecem, quais são, né, quem são os causadores desses bloqueios, como vencer esses bloqueios espirituais que nós temos nas nossas vidas e qual é o sinal de que esses bloqueios realmente foram embora, tá? Então vamos lá, o que são esses bloqueios, né? São bloqueios, são travas, tá? Que acontecem no mundo espiritual, ou seja, é algo invisível, tá? A gente não vai ver com os nossos olhos humanos, porque está tudo no mundo invisível. E a gente só vai perceber quando nós tivermos o quê? Visão espiritual, quando a gente tiver discernimento espiritual, tá? E são coisas que nós não vemos, mas as consequências desses bloqueios, eles se refletem na nossa vida natural, na nossa vida cotidiana. E como que a gente sabe que esses bloqueios estão acontecendo? Quais são, né, vamos dizer, os sinais que acontecem na nossa vida cotidiana? São consequências, gente, desagradáveis, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo da Bíblia para a gente não ficar lendo muita passagem aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas um exemplo que a gente tem está lá em 1 Samuel 1, né, do capítulo 1, que vai falar sobre a história de Ana. Então, Ana não conseguia engravidar, né? A gente vê que na passagem tá aqui, ela não conseguia engravidar, ela ficava muito triste com isso, até que Deus, né, abriu o ventre dela e ela conseguiu engravidar e entregou esse filho ao Senhor, né? Então, Ana é um exemplo de um bloqueio espiritual. Aquilo estava bloqueado no mundo espiritual e por causa disso ela não conseguia gerar. A partir do momento que Deus entrou no caso dela, que Deus entrou trazendo a solução para o caso dela, Ana conseguiu gerar e conseguiu frutificar, tá? Um dos sinais que a pessoa está bloqueada no mundo espiritual é quando ela não vê frutificação, até porque Deus falou, né? Sejam frutíferos, se frutifiquem. Isso não está falando só de ter filhos, mas de frutificar em tudo que a gente venha fazer. Então a gente já falou o que são esses bloqueios espirituais, que trazem consequências indesejáveis para as nossas vidas. E a gente vai ver, eu vou responder essas 3 perguntas nessa parte do vídeo, tá? Como eles acontecem, a pergunta número 1, por que eles acontecem, a pergunta número 2, e quem são os causadores desses bloqueios espirituais, tá? Então, primeiro de tudo, chama Satanás, que é o nosso inimigo, que é o nosso adversário. Ele é mestre em colocar bloqueios espirituais nas nossas vidas. Claro, porque ele não quer que a gente venha ser bem-sucedido. Se você aceitou Jesus, agora você tem um inimigo, gente, declarado, que se chama Satanás. Ele vai fazer tudo o que ele puder para que você não venha ser feliz no seu casamento, para que você não venha gerar filhos, para que você não venha abrir sua empresa, para que você não venha ter um ministério de unção, de poder, de fogo, para que você não venha frutificar nessa vida. Porque o que ele quer fazer? Ele quer dar as coisas boas, entre aspas, a influência, o dinheiro, tudo para quem? Para os filhos das trevas, para que os filhos das trevas venham a se destacar e para que o povo de Deus venha a ficar humilhado. Então, a partir do momento que a gente se converteu, a gente precisa entender que a gente tem um inimigo declarado, tá? Não que antes ele não fosse, mas agora está tudo declarado, tá bom? Como que ele vai atuar? De diversas formas, tá, gente? São inúmeras formas que o diabo pode atacar um crente ou atuar nas nossas vidas. Primeiro, através de legalidade, através do pecado, através de portas que nós abrimos, através de consagrações a entidades que os pais fizeram nos filhos, através de altares, né, que foram levantados na vida da pessoa lá no passado, muitas vezes pelo bisavô, pelo avô, e a pessoa não sabe que isso aconteceu, né? Então ela nasceu nessa família e ela não entende porque que a vida dela não está andando, porque ela sente tanto ódio do mundo, porque muitas vezes ela tem ali um espírito de violência, a pessoa não sabe por que essas coisas estão acontecendo com ela, mas pode haver um altar lá atrás.
tá? Pode haver, às vezes, uma fundação lá atrás, na linhagem dela, que ela não sabe. E tudo isso precisa ser desfeito, quebrado, renunciado, cancelado, para que a vida dessa pessoa possa andar para frente. Através de maldições lançadas, então alguém lança uma maldição contra você, um vizinho, uma pessoa invejosa, ou então amaldiçoou aquela criança no ventre da mãe. Os próprios pais, muitas vezes, amaldiçoam os filhos, né, com palavras negativas, com palavras de derrota, né? Ah, você nunca vai ser ninguém, olha esse menino como é afeminado, e outras coisas mais. Maldições hereditárias que vêm na linhagem daquela pessoa, e só Jesus pode libertar, então maldições hereditárias podem causar bloqueios, tá? Obras de feitiçaria, meu Deus, isso aqui acontece muito. Gente, se tem uma coisa que acontece muito no mundo, chama-se obra de feitiçaria, tá? Não vou tratar disso nesse vídeo, mas eu preciso que vocês fiquem cientes que isso existe. E que alguém pode estar fazendo um trabalho de feitiçaria contra você, sim, tá? Não é porque você é uma pessoa legal, não é porque você nunca fez mal pra ninguém, que alguém não está fazendo mal pra você. Perseguições espirituais, então isso acontece, demônios que perseguem pessoas por causa de portas abertas, ou às vezes a pessoa nem tem uma porta aberta, mas alguém ofereceu algo a um demônio, então ele vai tentar te atacar. Mesmo que você, às vezes, não tenha legalidade, ele vai tentar te atacar para causar um atraso na sua vida, entendeu? Pessoas, né, pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas que têm problemas no caráter e ficam colocando energia negativa nas pessoas, falando mal das pessoas. Então, pessoas, muitas vezes, que são enviadas mesmo pelo diabo, que muitas vezes, assim, elas nem fizeram um pacto com ele, mas elas são pessoas muitas vezes problemáticas, feridas, invejosas, que não querem que você seja bem-sucedido em nada e ficam te fiscalizando e ficam trazendo, às vezes, problemas, contendas, sabe? Para nossa vida. Então, a gente também tem que ficar muito ciente do tipo de pessoa que a gente deixa entrar na nossa casa e na nossa vida, tá? Porque pessoas são acessos. Tá, aí a gente já viu aí como que o diabo pode atuar. Mas não se resume a isso, tá? Isso aqui são alguns exemplos que eu dei, mas não se resume a isso. Ele pode atuar de várias outras formas. E aí a gente tem também, gente, Deus. Deus pode bloquear a nossa vida espiritualmente. Só que não para nos fazer mal, né? Enquanto o diabo, na verdade, ele quer trazer um dano, ele quer te causar mal, Deus não trabalha dessa forma. Mas Deus pode sim bloquear algo na nossa vida que não tem a ver com o propósito dele, né? E aí a gente não entende muitas vezes, a gente fica frustrado, a gente não entende por que aquele namoro acabou, a gente não entende por que a gente não passou naquela prova. E aí às vezes a gente chora, fica frustrado, fica triste, isso é normal, faz parte, quando a gente quer muito uma coisa e a gente não tem. E aí, lá no futuro, a gente vai entender por que aquela porta estava fechada. E a gente vai ver que, às vezes, não foi o diabo que fechou aquela porta, mas foi o próprio Deus que fechou aquela porta, porque ele tinha algo muito melhor pra gente lá na frente. Então, Deus também pode bloquear a vida de uma pessoa espiritualmente, claro, com o objetivo de fazer melhor para aquela pessoa depois, tá? Sempre Deus vai buscar o nosso bem, o contrário do diabo, que vai fazer as coisas para causar o nosso mal. E a terceira pessoa que pode bloquear as coisas na sua vida é você mesmo. E como assim eu bloqueio algo na minha vida espiritualmente falando? Primeiro porque com ideias, né, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com muitas ideias do mundo, a gente vem com muitos sofismas, né, como diz a palavra, a gente vem com muitas ideias enraizadas na nossa mente que precisam ser desfeitas, que precisam ser quebradas, para que a gente venha a ser construído de novo, né? A gente venha a se desconstruir para construir novamente, para que a nossa alma seja renovada a cada dia, para que a nossa mente seja renovada. Todos os dias é um trabalho de renovação de mente, para que a gente entenda o que é realmente o evangelho, o que é a palavra de Deus. O que mais? Crenças, muitas vezes, negativas. Eu não vou prosperar porque eu vim de uma família pobre. O rico é malvado. E certas crenças que a gente tem na nossa vida, dinheiro não dá em árvore. Então você ouviu muito isso dos seus pais e aí você acha que isso é uma verdade absoluta, quando na verdade pode ter gente muito menos capacitada que você, que estudou menos que você, que ganha muito mais dinheiro que você. Então isso também é uma crença limitante e negativa que a gente vem muitas vezes da nossa infância, ou de acordo com as nossas experiências negativas, e a gente carrega isso. Isso precisa ser quebrado, lógico, de forma correta, em cima da palavra de Deus, para a gente entender como que Deus trabalha, como que Deus prospera, como que Deus faz, tá bom? E a gente tem, às vezes, falta de visão,
A pessoa não tem visão para as coisas, a pessoa está acomodada onde ela está. Isso também é algo que pode trazer um bloqueio espiritual. Pessoas que têm sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade, tá? Então isso pode também trazer um bloqueio, porque a pessoa acha que não é capaz de ter aquele emprego, acha que não é capaz de ser um pregador, porque ele não estudou, porque ele fala algumas coisas errado, enfim, e aí tá confiando também na sua própria capacidade, né? Quando na verdade a gente tem que confiar na unção que Deus nos dá, porque é Ele que nos capacita. E aí a gente viu aqui como que esses bloqueios acontecem, por que que eles acontecem e quem são os causadores, né, desses bloqueios, tá? E vamos lá, como nós vamos vencer esses bloqueios? Vamos lá. Se é Deus que está bloqueando, por algum motivo que às vezes a gente não sabe, talvez você precise obedecer, né? Às vezes o que está faltando para você é obediência à palavra, é obediência ao que ele já falou para você fazer. E aí você não está fazendo o que ele falou, você quer fazer o que você quer fazer, aí a sua vida fica bloqueada e você não sabe por quê. Porque pode ser que você esteja em desobediência, tá? Se for você mesmo que está se bloqueando, o que você precisa fazer? Precisa se encher da palavra, tá? Precisa entender a palavra para que você venha quebrar esses sofismas, para que esses sofismas venham a sair da sua mente, para você poder viver o melhor de Deus, para você poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então tem que se encher da palavra, tem que ler a palavra, tem que entender de Bíblia, para você entender qual é a vontade de Deus e retirar esses sofismas, essas ideias, essas mentiras que você ouviu ao longo da sua vida. Gente, isso é um processo que demora, não é do dia para a noite, tá? Renovação da mente, cura da alma, cura interior, tudo isso está relacionado ao processo e a crenças também que a gente vem da nossa infância, tá? Então, coisas que nós vivemos ao longo da vida, experiências negativas também, tudo isso vai construindo aquilo que a gente pensa e como a gente vê as coisas e o mundo, tá bom? Agora, se é o Satanás que está bloqueando a sua vida e você já tem essa consciência, como que você vai vencer o diabo? Você precisa usar armas espirituais, tá? Então, primeiro, oração. Eu vou falar de forma resumida aqui, mas você precisa sair de uma oração muito simples. Pai, abençoa minha mãe, meu cachorro, minha vida, tal, tal, amém. Não, você vai precisar se dedicar à oração, você vai precisar se colocar no lugar de oração, você vai precisar ficar ali um tempo necessário, tá? Um tempo necessário para quebrar a barreira da alma, para quebrar a barreira da carne, para que a unção de Deus chegue e venha fazer o que a unção faz, que é libertar, que é curar, que é nos dar discernimento, tá? Então vai ter que sair daquele nível básico de oração e mergulhar cada vez mais no profundo. Outra coisa é buscar a unção de Deus, isso também tá na questão da oração também, e buscar o poder de Deus. Então, você ir a eventos, né? Eventos que tem fogo, eventos que tem unção, eventos que tem poder de Deus, isso é muito importante. Evento que eu digo é congresso, né? Ou culto, ou reunião de oração, mas que tenha o poder de Deus, tá bom? Você vai precisar do poder de Deus para que você seja revestido do poder e possa vencer o diabo e possa vencer esse bloqueio que está na sua vida. Outro ponto importante, que eu acho que é imprescindível a gente falar sobre isso, que é o jejum. Tá? O jejum, ele é uma excelente arma espiritual. Se você não jejua, você precisa começar a jejuar e você vai ver muito a diferença na sua vida. O jejum é uma arma muito forte e muito importante de batalha espiritual para trazer coisas específicas para sua vida, né? Eu sei que as pessoas falam, o jejum não muda Deus, muda você, mas isso é uma definição, gente, muito básica, porque o jejum, ele é muito profundo, ele traz muito resultado. Então, o crente poderoso, o crente vitorioso, ele tem que levar uma vida jejuada, tá bom? Outro ponto também é a questão da Bíblia, tá? Você precisa conhecer a palavra até mesmo para você aprender a combater as mentiras do diabo. Então, quando ele vier com uma mentira, você precisa combater no espírito e falar, está escrito. Está escrito. Mas se você não sabe o que está escrito, como que você vai combater as mentiras do inimigo? Você precisa saber o que está escrito. E aí, gente, a gente entra numa questão também de renúncia, porque para servir a Deus é preciso renunciar. A gente entra numa questão também, gente, de dízimos e ofertas, principalmente se a sua vida financeira está bloqueada, tá? Então, aprender a renunciar, aprender a ofertar, a dizimar, né? Se você tem a cultura de fazer voto, algumas igrejas têm essa cultura, né? E eu queria falar algo também muito importante do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele funciona
com sacrifícios, tá? Então, é importante a gente aprender a sacrificar algumas coisas. Por exemplo, jejum é um tipo de sacrifício, tá? Que tem um alto poder no mundo espiritual. Outro ponto também é, às vezes, oração na madrugada. Às vezes tem um grupo de oração da madrugada, você ir lá sacrificar um pouco o seu sono para poder orar na madrugada. Sacrificar muitas vezes ofertas mesmo em dinheiro. Nossa, quantas sementes eu já plantei por aí. Quantas sementes, gente. Então, se você não é uma pessoa que tem o coração generoso, um coração em dar, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, peça esse coração para Deus, sabe? A gente não pode ser um sugador. Só suga a unção, só suga o dinheiro, só suga as pessoas. Não, nós somos doadores. Deus é um doador. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, nós também somos doadores. Melhor é dar do que receber. Né? Então, se coloque sempre nessa posição, quando você puder, de ser um abençoador, de ser um doador. Não só de querer ser servido, mas também de servir o próximo. E a gente serve o próximo de várias formas, né? Com o nosso tempo, com as nossas orações, dando a nossa atenção, mas também com, às vezes, o nosso dinheiro mesmo, tá? Então, gente, se você colocar em prática o que eu tô te falando aqui, não tem como a sua vida não desbloquear, entendeu? A sua vida vai desbloquear. Eu sei que existem processos, eu sei que a gente vai andar na medida da revelação que a gente tem. Então, às vezes, você não tem revelação numa área e você vai andar na medida da revelação que você tem em determinada área, em determinado nível espiritual. E tá tudo bem, Deus vai respeitar o nosso nível espiritual. Mas aqui a gente está falando como você pode desbloquear a sua vida que eventualmente possa estar bloqueada, tá? E aí, como que eu sei que eu venci esses bloqueios? É muito simples. Você vai começar a ver a diferença na sua vida. Então, você vai ver que aquilo que estava bloqueado não está mais. Um exemplo. Você vivia muito triste, você vivia com depressão, você vivia mal, e aí você se converteu, ou você já estava na igreja e passou por esse problema, e aí você começou a orar de madrugada, você começou a jejuar, você começou a ler palavra, você começou a buscar igrejas que têm o fogo de Deus, que têm o poder de Deus. E você vai ver como que você vai ver que essa depressão, essa tristeza, esse trauma, enfim, foi embora. Você vai começar a ver uma mudança. Normalmente, né, há exceções, não é aquela mudança de um dia para o outro. Pode ser que seja uma mudança gradativa. E você vai ver que se, por exemplo, você não queria se arrumar, você vai começar a ter vontade de se cuidar, né? Então, no casamento, batalhas espirituais muitas vezes no casamento. Tinha brigas muito feias, brigas muito constantes, aquilo vai diminuindo, aquilo vai melhorando. Alguém da sua vida tinha um vício, e aí aquela pessoa já entendeu que ela precisa deixar aquele vício. Gente, isso já é uma vitória, sabe? A gente precisa também aprender, muitas vezes, a comemorar as pequenas conquistas, né, que nós temos nas nossas vidas. Então, você vai começar a ver essas mudanças, que às vezes começam pequeno, e depois elas vão aumentando até realmente sumir aquilo ali da sua vida, sumir aquele bloqueio da sua vida. E aí nas finanças é a mesma coisa. Tava a vida financeira travada, e você vai ver que vai começar a chegar um dinheiro do nada, alguém vai te dar um dinheiro, você vai receber uma promoção, você vai ver que as coisas vão começar aos pouquinhos a ir se acertando, entendeu? Até que aquele bloqueio caia mesmo por terra de vez. E aí, mesmo quando você começar a ver essas mudanças aos pouquinhos, se não for do dia para a noite, né? Porque às vezes pode ser algo realmente, depende de Deus, pode acontecer, mas pode ser progressivo. Você vai precisar continuar empurrando, pressionando, sabe? Você não pode desistir. Você tem que continuar empurrando esse bloqueio, até que as muralhas de Jericó venham a cair de vez na sua vida. Tá? Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, enviar para aquela amiga que está precisando de um rompimento, se inscrever no canal e deixar o seu comentário se você gosta de vídeos como esse, tá? Eu espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.